Leitura do livro de Ageu, capítulos 1 e 2, na versão da Bíblia King James 1611, que é uma marca da BV Books. Introdução. Ageu desafiou o povo desanimado de Jerusalém a examinar o modo como estava vivendo e o estimulou a fixar novas prioridades que agradassem a Deus. Eles deviam se lembrar que Deus estava com eles. É Ele quem controla o futuro deles e deseja que eles sejam um povo santo. Ageu, capítulo 1. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: Este povo diz: O tempo ainda não é chegado, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo para vós habitardes nas vossas casas forradas, e esta casa fica deserta? Agora, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai os vossos caminhos. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Vós comeis, mas não tendes o suficiente. Bebeis, mas não estáis cheios de bebidas. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo em um saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai os vossos caminhos. Subi ao monte e trazei madeira, e edificai a casa, e me agradarei nisso, e serei glorificado, diz o Senhor. Vós esperastes o muito, e eis que venho a ser pouco. E quando o trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: Por causa da minha casa que está deserta, e cada homem corre à sua própria casa. Portanto, o céu sobre vós retém o orvalho, e a terra detém os seus frutos. E chamei uma seca sobre a terra, e sobre as montanhas, e sobre o trigo, e sobre o vinho novo, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, e sobre os homens, sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor seu Deus o enviara. E o povo temeu diante do Senhor. Então falou Ageu, o mensageiro do Senhor, a mensagem do Senhor ao seu povo, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo, e eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. No 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dario. Ageu, capítulo 2. No 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: Quem dentre os que permaneceram viu esta casa na primeira glória? E como a vedes agora? Isto não é como nada aos vossos olhos? Mas agora sê forte, ó Zorobabel, diz o Senhor. Sê forte, ó Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Sê forte, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, pois eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos.
Conforme a palavra do pacto que fiz convosco quando saístes do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós. Não temais, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro de pouco tempo, eu farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e o desejado de todas as nações virá, e eu encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A prata é minha e o ouro é meu, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ao 24º dia do 9º mês, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos. Pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei, dizendo: se alguém leva carne santa na borda de suas vestes, e com sua borda tocar no pão, ou na sopa, ou no vinho, azeite, ou em qualquer alimento, porventura ficará isto santificado? E os sacerdotes responderam e disseram: não. Então disse Ageu: se alguém estiver impuro por causa do contato com um corpo morto, tocar em qualquer destas coisas, ficará ela imunda? E os sacerdotes responderam e disseram: ela ficará imunda. Então respondeu Ageu e disse: assim é este povo, e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor. E assim é toda a obra das suas mãos, e tudo o que ali oferecem é imundo. E agora eu vos rogo, considerai isto desde este dia em diante, antes de se colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes destes dias, vinha alguém a um montão de 20 medidas, e havia somente 10. Quando alguém chegou ao lagar para tirar 50 vasilhas, havia somente 20. Eu vos feri com queimadura, com ferrugem e com granizo em toda a obra de vossas mãos. E ainda assim não voltaram para mim, diz o Senhor. Considerai agora, desde este dia em diante, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que a fundação do templo do Senhor foi estabelecida, considerai isto. Por acaso há ainda semente no celeiro? Sim. Além disso, a videira, a figueira, a romanceira, a oliveira não têm produzido. Desde este dia eu vos abençoarei. E mais uma vez a palavra do Senhor veio a Ageu aos 24 dias do mês, dizendo: fala a Zorobabel, governador de Judá, dizendo: eu farei tremer os céus e a terra, e derrubarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos dos pagãos. Eu derrubarei as carruagens e os que neles andam. Os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomarei, ó Zorobabel, meu servo, filho de Sealtiel, diz o Senhor, e te farei como um sinete, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Completamos mais um dia programado em nosso plano de leitura bíblica e seguimos rumo à leitura completa da Bíblia em um ano. Lembre-se, para ser notificado diariamente quando uma nova leitura for postada, se inscreva no canal e lembre-se de ativar o sininho. Aproveite para fazer o download do plano de leitura bíblica que está no link na descrição desse vídeo. E nos siga também nas redes sociais do Facebook e Instagram. Antes de me despedir, eu peço para você deixar o like no vídeo, que vai nos ajudar a levar a palavra de Deus a mais pessoas, e você também pode compartilhar essa palavra com outras pessoas. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco hoje e para sempre. Amém.